Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de abril de 2024. Alabama aprova lei que garante acesso à fertilização in vitro, parte 2. A Câmara e o Senado do Alabama, nos Estados Unidos, aprovaram na quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, um projeto de lei que restabelece o acesso à fertilização in vitro. Dias antes, uma decisão da Suprema Corte Estadual suspendeu o procedimento ao equiparar embriões congelados com crianças. Foram 94 votos a favor da medida, 6 contra e 3 abstenções na Casa Baixa Estadual. Mais cedo, no Senado, o texto recebeu 34 votos favoráveis e teve uma abstenção. O projeto segue para a sanção da governadora Kay. Este projeto de lei proporcionará imunidade civil e criminal a pessoas que fornecem bens e serviços relacionados com a fertilização in vitro, exceto atos ou omissões que sejam intencionais e não decorrentes ou relacionados com serviços de fertilização in vitro, diz a legislação, que garante efeito retroativo da medida. Em 16 de fevereiro, a Suprema Corte do Alabama proibiu a realização da fertilização in vitro. O colegiado classificou os embriões congelados como crianças extrauterinas. Tanto o presidente do ZEUA, Joe Biden, quanto o ex-presidente Donald Trump criticaram a decisão judicial e pediram ação dos legisladores para garantir o direito reprodutivo. Para garantir acesso ao procedimento, nos últimos dias, muitas pessoas levaram seus embriões congelados para outros estados norte-americanos. O mesmo movimento é feito em abortos, que são autorizados em alguns estados norte-americanos e proibidos em outros. O Espiritismo esclarece sobre o dilema referente ao congelamento dos embriões. Aproximadamente um terço das pacientes produz excesso deles, que acabarão congelados. Isso é feito para possibilitar seleções e transferências no caso de novas gestações. Este ato vai de encontro à dignidade do embrião, pois muitos acabam não sobrevivendo ao processo de congelamento e descongelamento. Eles podem ficar congelados por muitos anos. Há relatos de nascimentos após 10 anos de congelamento. A dúvida que muitos têm: existem espíritos nos embriões congelados. O perispírito funciona como um modelo organizador biológico e ele deverá estar presente no embrião, para coordenar a diferenciação celular. Caso contrário, a matéria se tornaria um amontoado, sem forma. A situação de cada um, no entanto, pode variar, de acordo com a necessidade ou evolução. Para Eurípides, poderia haver várias possibilidades: a. Espírito voluntário que se ofereceu para o progresso da ciência; b. Semi-morto. Padecem de sono pesado, como descrito no livro Nosso Lar; c. Ovoide. Espírito que passou pela segunda morte, como relatado no livro Libertação 6, d. Em alguns casos, pelo maior desenvolvimento espiritual, o espírito que está renascendo pode ter graus maiores de liberdade. Dessa forma, ele pode realizar atividades no plano espiritual, enquanto seu corpo estiver congelado. Existe ainda a possibilidade de crianças natimortas, as quais não foram destinadas à encarnação de um espírito. Questão 356 de O Livro dos Espíritos. Conclui-se, portanto, que os embriões congelados estão ligados a um espírito, que pode estar sofrendo pelo uso indevido do seu corpo. As crianças nascidas por fertilização assistida teriam o mesmo comportamento psicológico daquelas que não nascessem por essa técnica. Existem alguns trabalhos na literatura, dentre eles um realizado na França com 422 crianças nascidas por FIV e a idade variando entre 6 a 13 anos. Observou-se rendimento escolar acima da média. 2,2% eram superdotados. Outro foi realizado na China.
foram avaliados 250 jovens nascidos de embriões congelados, e eles apresentaram mais sociabilidade, maior independência e melhores condições de comunicação. A provável explicação para esses fatos seria o maior grau de atenção e carinho que essas crianças receberam dos pais, além do bom nível socioeconômico desses genitores. A fertilização assistida também veio contribuir para que os casais homossexuais, através da gestação de substituição, barrigas de aluguel, possam ter seus próprios filhos. Muitas vezes as discussões sobre esses novos modelos familiares geram dúvidas. Não é possível encontrarmos respostas para todas elas. Nesses casos, deve-se lembrar que o amor supera qualquer tipo de reação ou incompreensão. Em todas essas situações de gravidez, pela via natural ou fertilização assistida, está envolvido ainda o fator psicológico. Ele se transforma em tensão e evolui para a depressão quando as coisas não caminham como era esperado. O casal pode enfrentar esse tipo de situação, prestando, por exemplo, trabalhos voluntários em hospitais infantis, creches, orfanatos, evangelização, apadrinhamento de crianças carentes. Atividades como essas favorecem o desbloqueio de centros genésicos, muitas vezes alterados por condutas anteriores desequilibradas, contribuindo para a gravidez. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.